Atenção, está no ar Redação TG. Oferecimento. Bateu, amassou, riscou, deixe com a chapeação do Ademir, o primeiro martelinho de ouro de Getúlio Vargas. Trabalhamos com micropinturas, retoques, polimento e espelhamento, com a modernidade, experiência, profissionalismo e confiabilidade que você já conhece. Rua Jacob Gremmelmaier, 1229. Hoje nós vamos conhecer uma história de superação que representa uma vitória muito importante na vida de um jovem de Getúlio Vargas, atualmente com 19 anos de idade, e da sua família, que encararam o desafio a eles proposto e, com a ajuda de pessoas que fazem por merecer serem chamadas de humanas, venceram os obstáculos impostos e agora podem servir de exemplo e incentivo às pessoas a nunca desistirem diante de barreiras que parecem grandes demais para serem enfrentadas. Quem nos conta parte dessa história é a coordenadora de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Getúlio Vargas, Vera Rosa, que foi uma das pessoas que auxiliaram nesta conquista. Cleiton, hoje com 18 anos, quando criança, recebeu um diagnóstico, sua família recebeu um diagnóstico com um CID de microcefalia, acompanhado de uma fala de que o mesmo não teria a capacidade de se alfabetizar. Notícia esta que foi extremamente frustrante para a família. A mãe, muito emocionada e muito abalada com essa notícia, na verdade, não levou isso como algo que a desmotivou, muito pelo contrário. Acreditou na capacidade de seu filho e investiu na capacidade de seu filho. E matriculou numa escola da Rede Municipal de Ensino de Getúlio Vargas, inicialmente a escola 15 de novembro, onde Cleiton então deu início à sua alfabetização. Após, então, deu seguimento na escola Antônio Zombrinski, onde teve acompanhamento do NIAI, Núcleo Integrado de Atendimento Educando, como psicóloga, como psicopedagoga, com sala de recurso multifuncional, onde Cleiton, então, foi alfabetizado, com o trabalho de todos os envolvidos. E Cleiton é o resultado de um processo de todos os profissionais que juntamente acreditaram na capacidade de Cleiton e sempre com o apoio de seus familiares. Além de outros quadros clínicos que também, associado a este quadro, também Cleiton foi desenvolvendo. Motivos esse que em muitos momentos a família decaiu, mas devido a essas pessoas que, como disse, além de profissionais, eram humanos, são humanos, estiveram sempre levantando e sempre proporcionando esses momentos de altas. E vamos lá e vai dar certo. E Cleiton conseguiu. Segundo Vera, saber como lidar com a situação é uma parte importante para atingir um resultado positivo no desafio de buscar uma superação necessária para alcançar o objetivo final. Descobrindo as habilidades de Cleiton, sabendo que um diagnóstico é importante, mas desde que nos sirvam para conhecermos qual é a dificuldade e a partir dele podemos descobrir quais são as potencialidades e as habilidades do sujeito, para que possamos então investir e compreender qual é o funcionamento dele, foi descoberto qual era o funcionamento de Cleiton. Descoberto isso, foi investido cada vez mais em Cleiton. Então Cleiton foi para o ensino médio na Escola Antônio Escúcio do Getúlio Vargas, no qual orgulhosamente participei da formatura de Cleiton, com muito orgulho. Vera ressalta que não podemos nos acomodar e aceitar as coisas como elas são impostas a nós. É preciso reagir a cada situação, em cada momento, e fazer algo para mudar o rumo quando elas não seguem na direção que desejamos. Num determinado momento, encontrando o pai de Cleiton, seu Clécio, eu perguntei a ele: seu Clécio, e como está Cleiton? Ele me disse: está lá. Como está lá? Ele está lá. Ele gosta muito de computador, daí conseguimos um notebook para ele, compramos. Ele está lá.
sempre humilde, seu Clécio, varrendo as ruas, como ele faz, está lá. Ele fica lá no quarto, muito tempo no quarto. Digo, não, nós vamos tirá-lo do quarto. Ele não vai ficar no quarto. Ele vai voltar a estudar. Em determinado momento, o pai do jovem questionou a possibilidade dele aprender a dirigir e conseguir a carteira de habilitação. Vera comenta sobre isso também. Fui com ele para o Instituto Federal um dia e fui questionando ele, eu dirigindo e questionando ele. E ele dominava toda a parte teórica, toda a parte prática. Ele me dizia o que eu tinha que fazer enquanto eu dirigia. Se ele dominava tudo isso, por que ele não poderia ter então uma carteira de habilitação, sabendo que ele tem um pai e uma mãe que futuramente vão precisar dele para levar ele no médico, para levar, em lugares que eles gostam de passear. Não é para ir para uma capital ou para fazer festa ou outras coisas, mas para coisas da vida. Porque a inclusão é ensinar para a vida. Então vamos desafiar. E assim aconteceu. Lá vamos nós para o desafio. Fomos para a autoescola. Primeira coisa que fizemos, teste psicológico. Tudo mais demorado. Por quê? Porque cada um precisa do seu tempo e Cleiton foi respeitado no seu tempo. E ele foi aprovado no psicológico. Então agora vamos para a parte teórica. Pedagogicamente, devido à microcefalia, ele precisa de um tempo maior. Ele precisa de treino, ele precisa de estudo, ele precisa de mais tempo. Uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, uma prova, 2 provas, 3 provas. Não estava conseguindo, vamos estudar. Lá vem a professora Nair, lá vem eu, lá vem outras pessoas, todo mundo auxiliando. Vamos estudar, vamos estudar. Vamos baixar aplicativo no celular, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Não deu. Opa! Mas tem algo que o Cleiton gosta muito e ele domina. O que é? O computador. Lá em Passo Fundo tem uma prova que se faz via computador. Vamos para lá, Cleiton? Vamos lá. Lá vai a Vera e o Cleiton. Vamos para lá? E adivinha o que aconteceu? Resultado na hora. O Cleiton acertou 21 questões. Aprovado. Veio ele para o simulador, Fácil, fácil. Prática, Para a vida. Provadíssimo. Agora, vamos para as aulas. Com o carro, Nas ruas. E lá foi o Cleiton. Uma aula. Vai para os testes. No primeiro não passou, no segundo não passou, no terceiro. Às vezes um pare, Que ele não conseguia ver, outro pare. Mas a persistência. E Cleiton hoje, um cidadão que está cursando um ensino médio técnico, ele tem uma carteira de habilitação e orgulhosamente ele leva o pai e a mãe passear para o interior no final de semana. E isto é muito mais de uma história de superação. Isso é uma história de humanização. A realidade que superou as expectativas iniciais. E é isso aí. Este é o Cleiton Katianowski. Nós estivemos na casa da família onde Cleiton reside com os pais e conversamos com eles. A mãe nos contou que percebeu algo logo no primeiro mês do nascimento e quando procurou o médico e recebeu a informação sobre o diagnóstico, passou a buscar orientação em como lidar com a situação. Ela relata que o primeiro médico que atendeu o caso disse que a criança iria ter dificuldades no aprendizado, entre outras consequências. Foi em busca de uma segunda opinião em outro médico que confirmou aquilo que o primeiro havia dito. Mas mesmo assim, foi a um terceiro profissional, sendo que ouviu novamente as mesmas coisas. Dona Silmira comenta sobre a dificuldade que a família enfrentou no início. Ele fez tomografia, fez a radiografia, fez um monte de exames,
Mas nunca, na verdade, na época a gente tinha o IP. Como que agora não temos, mas na época a gente tinha. Isso ajudou muito, porque a gente não teve, assim, ajuda de ninguém. A gente tive, bem dizer, ajuda da prefeitura que levava, assim, para Erechim, Passo Fundo, né? Mas outras ajudas a gente não tive, né? Então, naquela época, para nós era bem difícil. Era muito difícil. E assim, ele tinha problema de coluna também. A gente passou por ortopedista, pela PAI. Primeiro de tudo, ele foi encaminhado para a PAI, né? E depois que ele... Da PAI, ele foi para o colégio do bairro 15 de Novembro. Depois dali, ele fez a 5ª série ali. Depois da 5ª série, ele foi para os Antônio Zambriski. E dali, ele fez a 8ª ali, mas nunca foi fácil. Sempre com aqueles empurrãozinhos, ajudando muito ali com ele. O pai Clécio também relata parte dessa trajetória. Foi do colégio do Zambriski, Antônio Zambriski, daí ele fez a 8ª, daí ele foi para o colégio estadual Antônio Escusa, né? Aonde completou até o 3º ano. Dona Selmira ressalta que foi válida a orientação recebida através da equipe do NIAI. Nós tivemos uma força do NIAI, da equipe deles ali, para encaminhar ele para um outro colégio, como a gente não tive e não tem nenhum... A gente não tem a oportunidade, a gente ganha muito pouco para conseguir passar ele para uma faculdade, alguma coisa assim. Daí a gente falou com eles lá e eles deram a força para a gente que conseguimos encaminhar ele para o colégio agrícola do Engler. Como que ele está fazendo agora como é que é o... Curso técnico. o curso técnico. E de lá vamos continuando. Não está sendo fácil, mas a gente, com pouco estamos indo. E vamos ver que até o fim do ano ele termina ali. Mas com todas as dificuldades que a gente tive, né, entre meio e tudo, graças a Deus que chegamos até ali. E ainda não terminou, mas esperemos, vamos sempre continuar indo até o fim, até que termina. Para amanhã depois ele ser alguém na vida. Porque o problema que ele tive, como ele era muito doente, tive microcefalia, ele tinha problema de coluna, ele usou colete, acho que uns 3 a 4 anos ele usou, e de tudo um pouco para a gente chegar até ali para conseguir o que nós conseguimos. Selmira deixa uma mensagem a outras famílias que possam estar passando ou que venham a passar pela mesma situação. E a gente também quer pedir assim, tipo, se tiver uma família que tem uma criança parecida assim, ou pode ser diferente, que também eles se esforcem, vão à frente, que isso não é nada pro mal, isso é pelo bem. A gente consegue se a gente quer, como nós conseguimos também. Houve uma grande diferença, vamos dizer assim, vocês perceberam uma grande diferença com essa ajuda que teve com o pessoal da NIAI, com psicólogos, com todo esse trabalho que eles também desenvolveram junto. Isso ajudou muito nessa evolução, nessa... Ajudou muito. Com certeza. Ajudou muito Ajudou mesmo, bastante mesmo. Então a gente agradece essas pessoas que, por exemplo, deram essa força pra gente. Porque se não fosse por eles, nós não teríamos conseguido o que nós conseguimos até hoje. Por todos os colégios que a gente passou, né? A própria orientação deles, do que fazer, como lidar com a situação, isso tudo veio pela ajuda deles. dar um resultado positivo. Isso. Cleiton também conversou conosco e fez um agradecimento muito especial. Primeiro eu quero agradecer aos meus pais por terem já ajudado todo esse tempo e também quero agradecer aos professores que estão sempre me ajudando, o NIAI.
Agora eu tô procurando um trabalho para ajudar os meus pais. Estou fazendo o curso técnico agropecuária no campus de Sertão. E é isso. Tá aprendendo bastante coisa na Bastante. área agrícola. Bastante coisas agrícola, mecânica, coisas assim. Isso tá trazendo muito conhecimento, bastante conhecimento para ti. Muito conhecimento. E depois pensar em trabalhar nessa área. Isso. Essa é a principal área do curso técnico. Então você, vamos dizer, para trabalhar, você está em qualquer área que surgir, você está disposto Sim, a trabalhar. Eu te amo, mãe. Obrigada. Nós acompanhamos também o Cleito saindo de casa, dirigindo o carro para levar os pais passear no interior. O médico pediatra Daniel Caramori explica o que é a microcefalia. O que é a microcefalia? Microcefalia é uma condição em que a criança apresenta uma circunferência cefálica menor do que a habitual, quando ela não atinge os parâmetros considerados normais. Quando ela fica menor, a gente fala que essa criança tem uma microcefalia. A avaliação de um recém-nascido por um pediatra é sempre um item importante à medida da circunferência cefálica para ver se ela está de acordo com a idade gestacional desse bebê. Então, nós temos uma variação de circunferência cefálica que consideramos normal. Tem famílias que têm a circunferência cefálica menor, tem outras que têm a circunferência cefálica maior, e dentro, então temos uma média, e quando a circunferência não atinge o valor mínimo considerado para a idade, então damos o diagnóstico de microcefalia e pronto, tem microcefalia. Agora, então, crianças com microcefalia, por alguma alteração que não genética, alguma alteração decorrente de alguma patologia que pode ser de ordem genética ou por consequência de alguma patologia que a gestante ou a mãe teve durante a gestação, poderá ter, então, um perímetro cefálico, uma circunferência cefálica menor, e a isto, então, chamamos também de microcefalia, mas em decorrência de uma patologia prévia. De acordo com o ponto de vista médico, microcefalia não significa perda de capacidade, mas dependendo do caso, pode provocar algumas limitações. Acompanhe o que Daniel comenta sobre isso. Microcefalia não significa perda de habilidades ou capacidades. Por si só, ela não representa isto. Então, tem crianças com circunferência cefálica menor do que o mínimo considerado nas tabelas e que não tem problema neurológico nenhum, psicológico nenhum, tem todas as capacidades do ser humano. Agora, tem outras microcefalias que são decorrentes de patologias, como falei antes, na gravidez. Estas crianças poderão ter limitações até muito importantes, que podem prejudicar desde coisas mais grosseiras, tipo equilíbrio, marcha, eventualmente problema psíquico,
habilidades mentais, capacidade de raciocínio e habilidades, fala e tudo mais, por acometimento de sistema nervoso central, então, em decorrência dessas patologias que eu falei que podem acontecer. E aí temos essas viroses que estão mais faladas hoje na imprensa, a Zika, a chikungunya e outras tantas. Temos lá a sífilis congênita, temos AIDS, temos várias outras patologias que podem, então, levar a uma microcefalia e com restrições ou incapacidades importantes até para essas crianças. Dr. Daniel Caramori comenta também como o pediatra reage diante de um diagnóstico de microcefalia. Quando recebemos uma criança, avaliamos e vamos acompanhando o seu crescimento e desenvolvimento dentro de uma prática pediátrica chamada de puericultura. Então, são todas as condutas que se tem para que nós tenhamos um resultado de uma criança com boa saúde, com um desenvolvimento neuropsicomotor normal. E quando nos deparamos com uma criança com problema, microcefalia e restrições de desenvolvimento neuropsicomotor, essa criança, é claro que é avaliada, investigada, procurar o diagnóstico da base do problema e começamos a trabalhar, então, aí com um grupo maior de participantes. Aí nós vamos incluir quem? Vamos começar por um neurologista, vamos fazer uma avaliação neurológica, ver da real situação desta criança e começar, então, um trabalho de multidisciplinar que se chama. Vamos às instituições que hoje temos, que antigamente não se tinha, com uma facilidade que se tem, a PAI que presta um serviço de um valor inestimável, com crianças com dificuldades, crianças especiais, aonde podemos englobar as crianças portadoras de microcefalia com disfunção neuropsicomotora. E aí, então, são as fisioterapias, entra fisioterapeuta, entra fonoaudiólogo, entra psicólogo e assim por diante. Num grupo maior, buscando um resultado o melhor possível para essa criança, para que ela possa ter a sua independência, desde escovar o dente, desde caminhar, desde usar um garfo, uma colher para se alimentar e assim por diante. E aí vamos tendo os resultados que são muito, muito satisfatórios com essas crianças, no sentido de que façam um cidadão que conquistou o direito de cidadania pelo empenho da sociedade armada de um staff muito bom, que são esses grupos, essas pessoas que trabalham cada um em sua disciplina, cada um em sua área, buscando a melhoria do cidadão. Muitas vezes, por falta de tentar, deixamos de fazer coisas, de resolver problemas, de darmos alguns passos à frente. Existem situações que as pessoas costumam dizer que não há nada que possamos fazer para mudar a realidade. Os obstáculos muitas vezes parecem maiores que nós. Eles se agigantam em nossa frente e, se não reagimos, eles realmente nos vencem. Por isso, quando eles surgem, nós precisamos encará-los e enfrentá-los, e se achamos que não temos força suficiente para vencê-los, devemos buscar ajuda e nunca desistirmos diante dos desafios. Juntos e com Deus no coração, nós somos mais fortes que tudo e nada poderá nos abater. Você acompanhou Redação TG. Oferecimento: Consultório Odontológico, doutora Tatiane Perger e doutor Juliano Silvestrin.
Contamos com uma equipe especializada para cuidar de você e sua família. Atendimento no Centro Clínico Santo Antônio, ao lado do Hospital em Estação, Sala 203. Agende seu horário ou venha nos fazer uma visita.